E aí, tudo certo com vocês ou não? Tudo na paz? Desde antes da pandemia, eu lembro que eu vendi a minha última empresa para o meu sócio, que era a Ferroni, que era uma rede de hamburguerias. Eu vendi em 2020 e depois que eu assinei o contrato, 2 semanas depois deu a pandemia. O que foi bom pra caramba, porque a nossa empresa era toda estruturada para delivery. Então a pandemia estourou assim a quantidade de pedidos de delivery e ele seguiu em frente muito bem nessa época, conseguiu passar pela pandemia muito bem. E aí o que acontece? Desde então, lá em 2020, ou seja, 4 anos atrás, eu passei a tentar mudar de vida. Por que que eu quis mudar de vida? Porque, cara, eu já estava com 27 anos, já tinha ganho 26 anos, já tinha ganhado uma grana e eu não queria mais fazer aquilo que eu fazia. Eu estava infeliz com aquilo que eu fazia. Eu não queria mais ter empresa, não queria mais ter funcionário. Eu queria arrumar alguma outra forma de viver, porque naquele momento eu já tinha conseguido acumular algum capital, que não era muito, mas assim, para quem não tinha nada, que era o meu caso, era demais, tá ligado? Era muita grana. E eu sabia que com aquele dinheiro eu conseguiria investir em outras coisas, só que eu ainda não sabia quais eram essas outras coisas, eu nem sabia o que que eu ia investir, eu só sabia que dava e aí eu sabia que era o que eu queria. E aí eu saí meio que numa peregrinação de vida, de mudanças, cara. Eu comecei a praticar exercícios físicos de novo, eu voltei pro surf, eu fiz uma Fiorino motorhome para rodar o Brasil procurando alguma cidade para eu morar, porque eu não queria mais morar em Praia Grande, porque eu não gostava das ondas e nem da segurança pública. E aí eu fiz uma viagem longa no Brasil, passei uns 6 meses viajando, assim, lá da fronteira entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina até Niterói com a Bahia. Eu fui todas as praias, surfei todas as praias, procurando um lugar para morar. E não achei um lugar. Na real, eu achei Saquarema, mas aí alguns amigos que eu gostei bastante, eu moraria lá com certeza, mas aí alguns amigos falaram de milícia e tal, pessoas locais de lá. E aí eu fiquei com um pouco de medo, falei: "Cara, eu quero um lugar para criar meus filhos, saca, eu quero um lugar para ter paz, assim, então Saquarema não vai ser o lugar". E aí beleza. Aí voltei meio pra Praia Grande, e aí eu lembro que nessa época, isso aí foram 3 anos nesse meio do caminho, lá antes de vender a empresa eu tive uma deprê, depois eu tive outra, que duraram um bom tempo, foi um longo período de recuperação, posso até falar mais disso depois. Mas, depois de 3 anos, assim, nessa busca, vivendo daquilo que eu tinha acumulado, vivendo tranquilo, já tinha alguma rendinha, gastando muito pouco, porque o segredo deixa eu só arrumar essa câmera, um pouco torta. O segredo quando você não tem muita grana, na real, é você viver com o mínimo possível, né. Então eu fiz ali um planejamento de gastos, para eu viver com o mínimo possível, e aí o dinheiro que um investimentinho ou outro ali de aluguel que eu tinha, me dava grana para sobreviver numa boa e curtir, sem precisar trabalhar, que era um sonho meu. Pô, eu tinha trabalhado muito, eu mexi muito para outro lado. Ó. Hã, e aí o que acontece, mano? Depois desses anos, assim, buscando algum lugar, buscando algumas coisas, eu cheguei a quase fazer um investimento lá em Florianópolis, chego com um amigaço meu, chegou assim aos 99 segundos do segundo tempo, 49 minutos do segundo tempo, e estava tudo certo, eu ia investir num terreno bem grande, assim, com pé na areia, já tinham 6 casas dentro, a gente ia entrar em 3 investidores, e esse investimento ia ser, assim, um investimento para eu viver no lugar e explorar Airbnb lá. E aí no dia de assinar o contrato, brother, a mulher que ia vender o terreno, cresceu o olho e pediu 30% a mais do valor. Aquilo me revoltou, porque eu detesto esse tipo de coisa, eu não gosto de gente sem palavra, eu não gosto de que mudem as coisas aos 45 minutos do segundo tempo. E uma vez com um ex-sogro meu, eu aprendi que a sua palavra ela não pode dar curva, né. Assim, você pode mudar de opinião, só que não aos 49 do segundo tempo. Fui de avião para Florianópolis para assinar o contrato, e passei assim, a gente passou 6 meses fazendo o processo para conseguir viabilizar o negócio. Não é simples, era um valor muito alto de investimento, né, a gente estava entrando em 3 pessoas,
E aí, cara, ela mudou tudo, assim, de última hora, e eu tive que mudar meus planos. E aí nessa que eu tive que mudar meus planos, eu falei: "Porra, e agora, né, velho? Que eu vou fazer?". Eh, eu vi que ia dar errado, cancelei. No dia de assinar o contrato, a pessoa pediu mais grana, e aí voltei para São Paulo, voltei para minha casa. E ali eu meio que caí numa outra deprê, eu passei, assim, uns 2 meses, tipo, pensando: "Puta", porque sabe quando você passa 6 meses focado num projeto, assim, ó, querendo que aquilo desse certo, mentalizando que aquilo vai dar certo, bá-bá-bá, e até isso foi uma das coisas que depois me fez, assim, muito abrir os olhos, que é o assunto do livro que eu tô escrevendo agora, que é sobre lei da ação e não lei da atração, porque, cara, assim, ó, eu juntei toda a minha atração possível para fazer esse negócio acontecer, e aos 45 minutos do segundo tempo, 49 do segundo tempo, na prorrogação, deu errado. Então eu voltei, assim, bem chateado, bem triste para São Paulo, e aí fiquei uns 2 meses, assim, em casa, ali, vivendo aquela vida meio que de aposentado, sem trampar, que essa cansa, né, cara, ninguém quer. Você até pode querer enquanto você estiver aí fudido, sem grana, trabalhando muito, que era o que eu sempre quis, mas depois de um longo período, assim, eu já estava meio que há 4 anos sem trabalhar direito, eh, de verdade, né, conforme eu considero que é bastante, realizando vários projetos, várias frentes, eu simplesmente estava lá sem chão. E aí, cara, eu vi um post no story do Instagram, do Tio Rico, que eu sigo há bastante tempo. E ele falou assim que a pior zona que existe para você estar é a de conforto. Então, se você quiser progredir na vida, você tem você tem que sair da sua zona de conforto. E quando você tá na zona de conforto, você já tá se preparando para morrer. Cara, quando eu li aquilo, eu achei, tipo, bizarro, assim. Falei: "Porra, pode crer, brother, eu tô numa zona de conforto fodida. Como é que eu faço para sair dessa zona de conforto?". E aí eu lembrei, esse mesmo cara que estava investindo comigo, esse mesmo amigo que estava investindo comigo nesse terreno, que a gente fez tudo junto, já tinha morado aqui em Bali. Ele falou: "Vitor, vai pra lá". Aliás, ele não falou: "Vitor, vai pra lá", ele já tinha dito várias vezes que eu tinha que conhecer Bali, que era a minha cara, porque tinha pesca submarina, tinha surf, uma vibe boa, era seguro, era legal de viver, não era tão caro, dava pra viver mais ou menos. Quem consegue viver bem no Brasil consegue viver bem aqui. E aí, cara, eu virei e falei: "Pô, vou me jogar nessa e vou comprar passagem, assim". Já estava postergando, porque a gente fica esperando ali o momento certo na vida e esse momento certo nunca chega, né. E aí, cara, nessa hora eu olhei e falei: "Mano, eu vou me jogar pra Bali". Comprei a passagem só de vinda, não comprei passagem de volta, falei: "Meu, eu vou lá pra lá, vou ficar o tempo que for e vou ver o que rola e seja o que Deus quiser". E aí, brother, foram tipo 36 horas de avião pra chegar, foram 3 voos. Foi um voo do Brasil para Etiópia, aí da Etiópia esqueci o nome do aeroporto da Etiópia. Aí da Etiópia para o Catar e do Catar para Bali de Pansar, que é o nome do aeroporto daqui. Foi bem cansativa a viagem, mas assim, cheio de cheio de vontade, né. Porra, estamos indo viajar, vamos para Bali, é o sonho de todo surfista, vamos ver qual que é. E aí eu lembro que no dia que eu entrei, que eu cheguei no aeroporto, brother, a vibe, o cheiro do lugar, e só um parênteses, nesses 4 anos que eu fiquei buscando algum lugar para eu viver, eu sabia que em algum momento ia me dar um estalo, assim, eu ia sentir: "Pô, aqui é o meu lugar". E aí, cara, foi exatamente isso que eu senti quando eu pisei no aeroporto de Bali. Não sei explicar como, nem porquê, mas foi assim que aconteceu. Eu pisei e eu falei assim: "Caraca, é como se eu tivesse estado aqui antes", sabe. É como se tudo na minha vida tivesse culminado para eu estar aqui nesse momento. Pra mim, sinceramente falando, Vitor, assim, destino e acaso são a mesma coisa, só são 2 formas diferentes de você ver. Acaso é nada é premeditado, tudo acontece ao acaso, então pode ser que tudo na minha vida aconteceu ao acaso para que eu estivesse em Bali,
e o destino é como se tudo tivesse escrito, então pode ser que tudo tivesse escrito para eu estar em Bali e para mim não faz diferença, foda-se, o que importa é que eu estava em Bali e estou em Bali, sacou? E aí, brother, começaram uma série de desafios, por quê? Porque todos os brasileiros que eu conhecia falavam que tudo aqui era difícil, que tudo era complicado. Existe uma diferença muito grande de língua, de cultura, né, eu estou na Ásia, eu não estou no ocidente, eu estou no oriente, é o oposto. É como se eu passasse metade da minha vida, até meus 30 anos, com um lado do cérebro funcionando e eu cheguei aqui e era o outro lado do cérebro funcionando. E é esse o ponto principal desse vídeo. Eu já tinha viajado para os Estados Unidos, pra Europa algumas vezes, toda a América do Sul, no próprio Brasil e tal, e nada se compara com a Ásia. A Ásia é completamente diferente. Então eu posso te dizer que aqui você tem 50% de chance de amar, 50% de chance de odiar. E as 50% minha penderam para o lado de amar. Então eu realmente me apaixonei por Bali, eu realmente me apaixonei pelo lugar, e quando eu cheguei, assim, que eu comecei a descobrir as coisas e principalmente ouvindo aquela língua, a Bali em si, né, a Indonésia, para você entender, Bali é uma ilha da Indonésia. A Indonésia é um país, só que ele não é um país como a maior parte dos países que nós conhecemos, que é tipo assim, uma extensão territorial, igual o Brasil. O Brasil, se olha no mapa, ele tem lá, isso aqui é o Brasil, né? Aí tem dividido nos estados, nas cidades e tal, dentro de um único território dividido por rios. Bali é diferente. Bali são ilhas. Então, cada ilha é uma cidade, sacou? E existem ilhas que são muito grandes, e aí tem várias cidades dentro dessa ilha, mas conhecido aqui são ilhas. Então, para você entender, são 17.000 ilhas em Bali. 17.000! É muita ilha! E cada uma delas tem a sua própria língua. Ou seja, são mais de 17.000 línguas. Então, por exemplo, em Bali se fala balinês. Na ilha aqui do lado, que é a ilha mais populosa do mundo, tem mais habitantes que no Brasil, tem 210 milhões de habitantes, que é a ilha de Java, que lá na ponta da ilha de Java abriga a cidade de Jakarta, que é a capital da Indonésia. Ah, só em Java se falam 3 línguas diferentes. Se fala o javanês, aí tem o javanês ocidental, o javanês oriental, eu não entendo direito, mas só em Java se falam 3 línguas. Aí Bali se fala balinês, e a maior parte delas, cada uma tem o seu próprio alfabeto, daquelas letrinhas completamente estranhas, tipo japonês, chinês, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma língua em comum, que é o indonésio, né? Então, todos eles, a maior parte deles, assim, dos que têm mais instrução, falam a língua comum, que é o indonésio. Então é tipo igual o Brasil, sabe? O Brasil é que a maior parte das pessoas não sabem porque a gente tem, assim, uma cultura zero pelo nosso país, e hoje eu tenho prestado muita atenção no na nossa cultura, porque quando você passa a perceber, viver a cultura alheia, você passa a dar mais valor para a sua, né. Então, por exemplo, no próprio Brasil existem várias aldeias indígenas, que é a mesma pegada de Bali, que é a mesma pegada do mundo inteiro, que eram locais, né, pessoas que cresceram ali, se desenvolveram ali em seus próprios povos. E aí povos distintos têm formas de se comunicar, ou seja, línguas diferentes. Então no Brasil tem lá os Runiquins, tem os Tupis-Guaranis, tem os tem uma porrada que eu esqueci agora, mas tem uma porrada de grupos diferentes de indígenas, e eles falam línguas diferentes. E a gente tem a nossa língua em comum, que é o português, porque a gente foi colonizado pelos europeus pau no cu, que acabaram com a nossa cultura e só importaram gente merda pra cá. Por isso que hoje a gente tem uma linhagem tão ruim de brasileiro. E é isso, minha opinião, e foda-se. Mas não é isso que eu quero falar aqui. E aí, eles falam aqui o indonésio. Então, assim, desde que eu cheguei, cara, você passa a perceber, aqui, por exemplo, existe assalto? Existe, mas é um furto, assim, de celular, sabe? Às vezes pode acontecer de alguém roubar seu celular. A polícia aqui não usa arma,
Você pode dormir com a sua porta aberta, que ninguém entra na sua casa. Não tem armas em Bali, as pessoas não carregam armas aqui. É completamente seguro. Ó o cachorro. É completamente seguro, você não tem que se preocupar se alguém vai te matar, você não precisa de carta de motorista. Você pode ler em algum lugar que precisa, mas eu tô te falando a experiência de alguém que mora. Você não precisa, porque não tem blitz, não tem bafômetro, não tem guarda, com radar móvel tentando te ferrar, não tem nada, assim, tem pouquíssimos semáforos, mas a parada flui. E flui mesmo, assim, todo as crianças de 10, 11, 12, 13 anos andam de moto por aí e não tem acidentes, você não ouve ambulâncias passando buscando pessoas, porque você não precisa usar capacete, a galera funciona. Assim, é o auge da desorganização, mas ao mesmo tempo funciona, e isso começou a me encantar. Por quê? Porque a gente cresce com esse monte de regra, com esse monte de lei, e aí a gente vê que a lei não funciona, as regras não funcionam, um monte de merda acontece o tempo todo. E aqui, cara, em Bali, né, estou falando de uma ilha que eu conheço de 17.000 ilhas, eu não sei como é fora daqui, eu só visitei uma ou outra ilha aqui perto. Mas basicamente me encantou. E aí eu comecei a estudar a língua deles, hoje eu já falo assim, eu falo, sei lá, o suficiente para conhecer alguém e me comunicar com ele, assim, por uns 5 minutos, o que já é bastante. E aí você começa a falar a língua, entender a cultura, você vai sendo aceito pela comunidade local. Eu entendi o que é ser um gringo, né, o que é ser alguém de fora no lugar. Para algumas pessoas isso é difícil, para mim não é, porque eu entendi que eu, no meu papel de gringo, eu tenho direitos e deveres de gringo. Então não adianta eu querer reivindicar aqui direitos e deveres como se eu fosse um cidadão, sacou? Então aqui eu tenho que fazer coisas porque eu sou gringo. Às vezes eu tenho que pagar mais caro porque eu sou gringo. E é assim que a banda toca. Então quando eu escolhi mudar de jogo, eu entendo que cada jogo tem as suas regras. E aí eu vim morar em um jogo novo e eu sigo as regras do jogo. Aí acontece que quando você segue as regras do jogo e você tenta ser uma boa pessoa e contribuir com a sua comunidade local e fazer com que, a sua convivência seja a melhor possível, você passa a perceber o quão benéfico isso é e o quanto as pessoas elas te aceitam dentro da comunidade delas, porque é um processo de aceitação. Eu dei muita sorte, os lugares que eu vim parar rolou super bem, eu percebi que aqui era um lugar absurdo para fazer investimentos, eu estou investindo aqui, já tem empresa aberta aqui, tenho 2 frentes de negócios diferentes funcionando hoje, estou abrindo mais uma inclusive, e nenhum deles relacionado a restaurante, graças a Deus, mas é inacreditável, porque, assim, eu sentia um pesar de morar no Brasil muito grande, porque eu não sentia que o país ia para frente, pelo contrário, eu sentia que o país andava para trás, e eu sentia que eu queria mais, que eu queria, que eu poderia mais e que valeria a pena eu tentar mais. E eu não sei se é para sempre, as pessoas têm essa mania de querer sair do Brasil e achar que é para sempre. E não é, pô, porque é só você pegar um voo e voltar a qualquer momento. Eu vou, inclusive, daqui uns 2 meses eu vou visitar o Brasil. Com certeza, não quero não é que você muda de país e não volta mais para esse país, não pô, você volta a hora que você quiser, e depois volta para cá, e aí você vai viver que é o que eu curto, que é viver uma vida multipaís. Mas o que eu quero passar nesse vídeo é que não é fácil, mas também não é difícil, é só mais uma etapa da vida, saca? A minha mãe fez a mesma coisa na Austrália, passou 1 ano na Austrália, assim, sem grana, trabalhando de faxineira, ralando, mas porque foi uma escolha que ela fez. Depois ela olhou e falou assim: "Cara, curti muito a Austrália, foi muito legal, e agora eu vou voltar ao Brasil". E voltou ao Brasil e também tá feliz no Brasil. E até o momento, cara, tem sido, assim, absurdamente benéfico. Além de eu aprender a falar mais uma língua, eu desenvolvi o meu inglês absurdamente. Hoje eu consigo falar, ler e assistir vídeos fluentemente, porque eu fui obrigado, né, ali todos os dias fazendo e também eu me dedico a fazer isso. Eu vejo que tem muitas pessoas que estão aqui há muitos anos e não falam uma palavra em indonésio, mas é porque elas
não se dedicam, né. E aí eu me dedico. Então, hoje eu percebo que eu comecei a colher os frutos dessa escolha, e de uma forma bastante rápida, por conta da minha dedicação. Podia ser mais? Podia ser muito mais, mas eu sempre fico buscando equilíbrio na minha vida. E o que eu quero deixar nesse vídeo é que, se você tem essa vontade, não importa o quão longe você esteja dela, eh, trace um plano, brother, e faça isso. Vale muito a pena, saca? Vale muito a pena mesmo. É algo que você só vai entender o quanto vale a pena quando você chegar no outro país. E às vezes pode ser tudo uma merda, só que assim, é impossível se arrepender, porque é uma quantidade tão grande de experiências que você vai adquirir, de novos aprendizados. Por exemplo, agora eu tô ansioso para voltar para o Brasil, porque eu quero ouvir as pessoas falando a língua, nos restaurantes, porque aqui eu não ouço, né, eu não ouço português, só quando eu conheço um brasileiro, tem bastante aqui e tal, só que você no dia a dia você não ouve português. Então, tipo, pô, eu tô ansioso para ouvir português de novo, por exemplo. Tenho saudades do Brasil? Tenho saudades do Brasil, das pessoas, né, da minha família, só disso. Não tenho vontade de trabalhar no Brasil, não tenho vontade de morar no Brasil, em nenhum lugar do Brasil, não tenho vontade de ter nada no Brasil, apenas visitar minha família, que é a única coisa que a gente sente falta. Só que tudo na vida tem um preço, né, então esse foi o preço que eu escolhi para vir morar aqui. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta alguma coisa, e eu faço mais vídeos sobre isso, porque esse aqui já tá com 20 e poucos minutos. Eu espero que você tenha gostado. Fechou? Tamo junto e até amanhã. Abraço.